Fala pessoal, eu sou o EF, o Esfrega Frega, e hoje estaremos recapitulando o filme Abraham Lincoln, o Caçador de Vampiros. Então pega sua chinela de prata e vamos pra história. E o filme começa mostrando a Casa Branca, onde eu vou te contar o que aconteceu através dos contos do presidente, que na verdade é o amigo do presidente que ficou com o diário dele, e vai contar o que ele contou, espero que você não tenha se perdido. E tudo começa mostrando o Lincoln no ano de 1818, trabalhando de pobre nas docas com sua família. E então uma família está sendo levada pois eram considerados escravos, sendo que pela lei da época eles não seriam. E eles seriam levados para um outro lugar para trabalhar em uma fazenda. E como desde pequeno o moleque já era sagaz, ele pegou a machadinha e foi para cima do cara. Mas não deu certo e os dois apanharam. E o dono do casa aparece e diz que agora eles estavam desempregados e teriam que pagar todas as dívidas ali mesmo. E como eles não tinham, ele diz que existem outros meios de se receber uma dívida. E no momento que ele disse isso, eu já pensei logo: eu vou comer teu cu. Teu cu não, você não vai. Durante a noite ele está dormindo em casa quando percebe que alguém invadiu e o dono das docas morde a mãe dele e no dia seguinte ela começa a ter convulsões. E meu irmão, ela começou a ter olho branco e falar grosso. E eles chamaram até o padre, mas ele disse que não tinha nada o que fazer. E ele ainda teve coragem de deitar do lado dela. E galera, o primeiro filme que eu vejo que no momento da fala grossa chama um padre de primeira. O padre chega e diz que não pode fazer nada. Isso só prova que o roteiro é brincalhão. Trolhei! Depois de alguns anos ele começa a estudar e está planejando sua vingança, e está bebendo muito no bar, e um cara chega e pergunta se ele não já bebeu bastante, pois um cara só fica bêbado assim quando quer beijar uma garota ou quando quer fazer vingança. E assim, eu nunca precisei ficar bêbado pra beijar uma garota não. Agora vingança eu sempre fiquei felizão arranhando os bomba-pet do meu irmão quando pequeno. Lincoln vai até as docas pois estava esperando ficar sozinho com o cara, e quando vai atirar esqueceu de colocar a bala na arma, então ele sai correndo e se esconde, e quase que ele vai dar aquela falecida básica, mas consegue dar um tiro no zóio dele, mas como estamos falando de um vampiro, ele acha que deu bom, e joga a arma fora, mas o cara aparece na frente dele, mas o maluco do bar aparece e mete a porrada no vampiro, e ele acorda no dia seguinte em um quarto, e crianças, é por isso que não se deve beber, hein, começa a ter alucinações, ele começa a andar pela casa para saber onde estava, e começa a escutar um grito de uma mulher, e quando abre a porta encontra aquele cara que o salvou brincando de trepa-trepa com uma mulher na banheira. E esse cara se chama Henry. E ele diz que o salvou pois ele ia ser morto, pois o cara na verdade era um vampiro. E ele diz que ele fez a maior besteira da vida dele, pois agora ele seria perseguido onde estivesse. E como Lincoln é o filhinho da mamãe e quer fazer a vingança dele, diz que precisava de ajuda, pois queria se vingar pela morte da mãe. E Henry diz que ensinaria ele, mas que ele precisaria esquecer todos os amigos e familiares, e que seria uma vida solitária e sem volta, pois ele estaria sempre em risco, e que ele não deveria fazer aquilo por vingança, e ele mete o caô e diz que aceita. Henry começa a mostrar as armas que ele poderia usar para caçar os coisas ruins, e ele mostra umas armas cabulosas até pro dia de hoje, mas ele ao invés disso escolhe um machado, pois era lenhador quando mais novo. E Henry o leva para a floresta e diz para ele derrubar uma árvore com apenas uma machadada, e mano, nem se ele quisesse ele conseguiria. E ele começa a se lembrar de várias coisas ruins que aconteceram, e depois de lembrar que não conseguiu salvar a própria mãe, ele bate tão forte na árvore que acionaram até o CGI no filme, pois a árvore partiu ao meio. E mano, se o cara consegue fazer isso com raiva, eu que não ia querer ser vampiro. E no treinamento dele, ele precisa saber se defender sem enxergar. E agora vamos para mais algumas cenas de treino com machado, onde em poucos meses de treinamento, ele já ficou muito bom. E ele banhou o machado com prata, que era o ponto fraco deles. Henry diz que existe uma linhagem de vampiros, e que estavam controlando o país, e que causariam uma guerra civil para ganhar todo o poder dos Estados Unidos. E ele diz que mandaria mensalmente alguns alvos para ele ir atrás. E Lincoln chega em New Orleans e um cara acabou de demitir um funcionário que estava o roubando. E como ele estava sem dinheiro e precisava de moradia, juntou o útil ao agradável. E ele consegue um emprego como vendedor. E me diz qual a chance disso acontecer. O cara acabou de demitir um funcionário que o roubava e agora vai contratar um forasteiro? Na loja ele conhece uma novinha bonitinha que estava querendo comprar algumas coisas, mas
mas ela já estava noiva de um político da cidade, que tinha uns 30 anos a mais que ela. E eles se apresentam, mas Mary fica olhando pra ele com aquele olhar de safadinha. Durante a noite ele recebe uma carta com seu primeiro alvo, e é um farmacêutico. E quando ele vai pra cima do cara, já cai no bait nervoso e caiu na armadilha, onde já tinham várias outras pessoas falecidas. Mas como se trata do protagonista, ele joga uma faca da cintura dele pra boca e consegue se soltar e matar o vampiro safado. E ele ainda continua com o vampiro que matou a mãe dele na cabeça. No dia seguinte, o dono da loja, que se chama Speed, diz que eles foram convidados para um baile da alta realeza. E ele escuta que estavam conversando sobre o cara desaparecido, e Lincoln e Mary ficam trocando aqueles olhares sedutores, e como as mulheres são mais avançadas, o chama pra dançar. E enquanto os dois estão ali, o outro fica cheio de ciúmes e com um cara que vai armar tretas. Na semana seguinte, ele vai para o próximo alvo, e o vampiro tem a capacidade de desaparecer, e parece que vai ser difícil, mas o vampiro pula a cerca e cai de boca na quina preta. E depois ele continua indo atrás de mais outros, e nesse tempo ele tá saindo com Mary, o que ele não deveria fazer. E ele diz a verdade pra ela, mas claro que ela não acredita e acha que ele é um brincalhão. E quando vai a levar pra casa, ele tem a chance de meter a língua na garganta dela, mas lembra que era perigoso. E a menina vai meio broxa pra casa. É mostrado que o chefe dos vampiros percebe que seus lacaios estavam sendo mortos, e diz que precisavam mandar alguém pra acabar com o menino Lincoln. E na loja, Lincoln está trabalhando quando o negão da canela fina entra e começa a perguntar sobre ele. E nesse momento eu já ia entregar meu Moto G. Mas quando ele vira, era o Falcão, amigo do Capitão América, e que também era o melhor amigo dele de infância, que ele tentou proteger. E Speed fica meio desconfiado e os dois saem para dar uma volta. Os dois estão andando pela rua e alguns caras armados vão atrás do Will, pois ele estava sendo perseguido, pois achavam que ele era o negro escravo, sendo que ele não era. E eles começam a brigar e os dois são presos. E Mary, como é a mais braba do filme, o tira da prisão. E no dia seguinte ele decide discursar nas ruas, pois percebe que a única forma de ajudar as pessoas e seus amigos seria modificando a política por dentro. E todos gostam, ele já faz uma amizade com o senador. E quando ele está indo para casa, Henry aparece e diz que ele estava fazendo tudo errado, pois assim ele estava muito exposto. E diz que o grande dia chegou, pois ele teria vingança. E galera, agora vai começar uma cena muito épica e ao mesmo tempo muito caoseira, pois ele começa a lutar com um vampiro e eles começam a correr entre vários cavalos. E em nenhum momento eles são pisoteados, só o vampiro que leva vários bicudões. E eles vão lutando e cavalgando. Isso deu até um bom nome para filme adulto. Imagina só, Lutadoras Cavalgantes. E agora eles começam a pular por cima dos cavalos que estão correndo. E depois de caírem de uma montanha, ele puxa uma arma secreta, que era secreta mesmo, pois o cabo do seu machado era uma arma. E antes de morrer, ele diz que Henry estava escondendo um segredo dele. Então Lincoln segue Henry até um beco onde ele atacou um cara que estava atacando uma mulher. E ele começa a contar a história dele, e ele era o Gastão da Bela e a Fera. E estava com sua mulher dando um rolê de carruagem, e quando chegaram vários caras atrás deles na estrada, e mataram a mulher dele e o transformaram. E existe uma regra onde o vampiro não consegue matar o outro, por isso ele precisava de um humano para lutar no lugar dele, e encontrou Lincoln no bar. Lincoln vai para casa e está todo triste por ter sido usado, e Mary aparece atrás dele e quase que ela leva uma machadada de leve. E quando ela pergunta o que ele estava escondendo, ele tira uma aliança e a pede em pedreiro, tô zoando, em casamento. E já muda a cena com ele se casando, e o único preto na festa é o amigo dele. E Speed fica com uma cara de inveja, e Henry chega na festa e diz que ele estava fazendo besteira, pois a estava colocando em perigo. E do outro lado da cidade, o mestre dos vampiros está tramando um plano para pegar Lincoln, e sequestra o amigo dele e diz que ele deveria comparecer a um baile se quisesse o amigo vivo. Então ele se prepara e conta tudo o que estava acontecendo para Speed. Quando eles chegam na casa, percebem que estava acontecendo um baile, mas que tinha algo de errado, e eles começam a atacar os convidados. E Lincoln entra metendo-lhe a machadada em geral, e Speed sai correndo. E Lincoln no final é pego, e o vampiro chega e diz que deixaria ele e o amigo vivo caso ele aceitasse acabar com Henry, pois ele não podia. E quando tudo parece que vai dar ruim, Speed invade com uma carroça e eles metem o pé, e são salvos por alguns moradores locais, que estavam sendo ajudados por um padre. E o pessoal diz que não adianta lutar daquela forma, pois haveria uma guerra para conseguir a alma do país. E ele percebe que precisaria lutar de outra forma, e começa a se envolver com política. E galera, vou falar um negócio que pode parecer bizarro, mas uma parte
parte do país estava lutando para acabar com a escravidão e a outra queria manter. E ele acaba tendo uma discussão com Henry, pois ele acha muito arriscado ir contra os vampiros que queriam manter a escravidão, e eles se separam. Agora ele deixa o machado de lado e vira o presidente barbudo que conhecemos, pois já se passaram mais de 15 anos e nesse tempo estava acontecendo uma guerra civil no país. E uma das vampiras invade a casa deles e morde o filho como vingança pelo que ele estava fazendo, e o moleque acaba falecendo. Henry volta depois de anos e ele diz que pode reviver o garoto, e Mary acaba escutando e diz pra ele fazer isso, e ela diz que sabe o que estava acontecendo pois leu o diário dele, mas se ele fizesse isso o filho ficaria naquela forma para sempre e seria um monstro, e ela ainda fica bolada e culpa ele. As guerras estão acontecendo pelo país, e o lado do exército de Lincoln está perdendo, pois as tropas inimigas estão cheias de vampiros, e ele diz que eles precisariam sair de Washington e ele está desolado, então pega o garfo e percebe que era de prata e era a resposta para acabar com os vampiros, então ele manda recolher tudo que é de prata das pessoas na cidade, pois fariam munições. E depois vemos Speed o traindo, pois estava negociando com a loirinha vampiro, e achei mó vacilo isso, e não estou falando dele trair não, mas sim de geral ter garfos de prata e eu tô com medo de plástico da turma da Mônica. Então Lincoln já não era mais Lincoln, pois agora era Abraham Lincoln, e ele vai até seu antigo machado, pois precisaria voltar à ativa, pois ele estaria no trem que levaria as munições até o campo de batalha, e Speed também estava por lá, e Mary estava saindo da cidade quase descoberta, mas eles escutam o barulho do trem e eles vão embora. E agora o bagulho fica doido novamente, pois eles começam a entrar no trem e o Falcão está sozinho lutando contra vários, e depois os dois começam a lutar em cima do trem, e só tem cenas épicas, e eu já teria deixado cair o machado há muito tempo e cairia tentando pegar o machado que caiu. E o vampiro-chefe aparece e começa a meter a porrada em geral, e quando ele vai ser mordido, Henry coloca o braço na frente e a mulher vampiro coloca fogo na ponte. Aí você já sabe, né? Mistura briga com trem e fogo, aí não tem como melhorar. Na verdade tem sim, pois o vampiro descobre que eles não estavam levando munição, mas sim pedras, pois quem estava levando era Mary com os outros pela estrada de terra. E Speed não tinha traído ninguém, mas ele se sacrifica pelo pessoal. E o trem começa a cair e eles vão correndo estilo filmes da sessão da tarde, e o vampiro-chefe vai atrás deles, e ele consegue colocar um bracelete de prata na mão e mata o cara com um só soco, o que não faz sentido nenhum. E Henry ainda chega e consegue salvar os dois. E no final eles conseguem levar todas as munições e começam a vencer a guerra. E ele escreve uma carta que libertava o país de toda a escravidão. E entrega seu diário com toda a história para Henry. E ele vai sair com sua esposa e Henry pede para deixá-lo se transformar em imortal também. Mas ele diz que não quer, pois a história dele terminaria feliz para sempre, pois ele iria com sua esposa no teatro. E só acho que quem conhece da história sabe que ele vai terminar para sempre, só não feliz. E quase que eu esqueço, aparece uma cena pós-crédito de Henry nos dias atuais fazendo a mesma coisa com outro cara que estava bêbado e queria vingança. É isso, galera, esse foi o maior roteiro que eu já fiz, sem caô nenhum, tá louco? Mas só fiz pois gostei desse filme. Que pena que não tem como ter continuação, a não ser que o Falcão viaje no tempo e volte para os Vingadores. Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like aí para fortalecer, pois esse deu trabalho. E se quiser virar membro para fortalecer no peru de Natal, nós agradece, e meus filhos não precisam passar o ano comendo mortandela com banana. Agora eu vou nessa. Então obrigado a todos, então beijos, abraços e fui!